A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá amigos, tudo jóia? Tudo na bênção? Espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem. Não sei quando e não sei que hora essa mensagem vai chegando a você. Eu sei que ela é disponibilizada no YouTube, como também é disponibilizada aí pela nossa TV, tanto o canal 4 quanto o canal 9. Receba daqui o abraço do pastor Sodré e de toda a equipe que nos bastidores ajuda para que imagem e som sejam gravados do nosso altar, para que a mensagem possa chegar aí até você. Louvo a Deus pela vida de cada um deles, assim como eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí aguardando a mensagem de hoje. Tudo bem? A mensagem já virá a seguir. Mas antes, pegue nota do nosso endereço. Talvez você esteja a passeio, ou quem sabe mora pela região, ou quem sabe tem parente pela região. Posso contar com a sua gentileza para passar para eles o nosso endereço? O Amazonas 455 no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. Todos os dias o templo de portas abertas. Cultos, quarta, sexta e domingo. Esses são os cultos oficiais de nossa igreja. Inclusive, ainda antes da minha fala, você deve ter visto ali dias e horários dos nossos cultos, não é verdade? Mas porventura não anotou ou quer contato conosco aqui em Blumenau, anote aí o nosso zap pastoral, tudo bem? Ou, se preferir, aponte o QR Code, que aí você já vai ser direcionado à nossa plataforma do WhatsApp. Tudo bem assim? Simples, fácil e descomplicado. Está pronto? Vamos para a mensagem? Confira aí que seja Deus falando ao seu coração. O texto número 1, qual é, gente? Qual é o texto? Hebreus. E qual é o capítulo? É o 11. E qual é o versículo? É o 30. É o 30. Não tinha falado, né? É o versículo 30. E glória a Deus. O Senhor é bom. Versículo 30. Diz bem assim o verso 30, gente. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A verdade é que o livro de Hebreus, o capítulo 11, trata de várias histórias de fé. Homens e mulheres que usaram a fé. E através da fé eles tiveram então resultados. Como por exemplo, nesse texto a Bíblia está dizendo que eles alcançaram essa graça tão poderosa de derrubar, de fazer cair os muros de Jericó. Dispensa comentário, conhecemos a história e sabemos que Jericó ela era muito bem protegida. Ela se gabava, por sinal, por esses altos muros, por essa proteção. Talvez em um histórico diferente, em uma situação diferente, talvez o que se falava lá do Titanic, alguém afirmou, esse aí ninguém afunda, nem Deus afunda. E nós conhecemos a história e sabemos de tudo que aconteceu. Então, aquela cidade se gabava exatamente por seus altos muros, exatamente pela proteção que eles tinham, exatamente pela defesa que eles possuíam, de que os inimigos jamais poderiam invadir seu território, que os inimigos jamais teriam chances de vitória. Vamos lembrar dessa história de Josué,
ela está lá no capítulo 6 do livro de Josué. Abra lá, por favor. Abra lá e vamos compreender. Josué capítulo 6. E o versículo é o primeiro em diante. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E assim foi como Josué dissera ao povo. Para aqui um instante. Então, já que lá no livro de Hebreus, a Bíblia está falando sobre Jericó, está falando que foi pela fé que isso aconteceu, a gente veio para a história, que é Josué 6, que fala exatamente o que aconteceu, sucedeu nesse período. Diz a Bíblia que Deus levantou um homem chamado Josué, e deu para ele então essa missão, e falou: Josué, olha só, eu vou dar para você a estratégia de batalha, eu vou dar para você a estratégia de guerra, eu vou dizer direitinho como é para você fazer para que as muralhas caiam, para que você alcance a vitória. Eu vou te orientar bem direitinho, viu, Josué? Sim, senhor. Josué, primeiro você junte os valentes e valorosos. Isso aqui é importante, né, irmão? Junte os valentes e os valorosos. E ele assim juntou. Segundo a Bíblia, Josué 4, verso 13, diz a Bíblia que o exército de Josué já tinha em torno de 40 mil homens de guerra. É muita gente, né? 40 mil homens de guerra. Então, era papel dele juntar os valentes e os valorosos. E a estratégia de guerra, quem vai te dar sou eu, viu, Josué? Eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você rodeie a cidade. Cada dia você vai dar uma volta. E você vai repetir esse processo ao longo de 6 dias. Cada um dos 6 dias você vai dar uma volta. Sim, senhor. Irmãos, vamos lá. A estratégia de batalha, ela veio da parte de Deus. Poderia, talvez, na mente humana, parecer não ser a melhor estratégia. Quem é que vai para uma batalha e vai ficar rodeando? Quem é que vai para uma batalha e não vai para cima, e não vai para o ataque? A verdade, irmãos, a estratégia que Deus dá, ela sempre será para nós a melhor de todas. Só que na nossa mente, quando vamos travar uma batalha, é normal a gente pensar que o melhor da batalha é avançar, o melhor da batalha não é rodear, o melhor da batalha é ir para cima, é tirar a espada, é pegar a arma, é pegar isso e pegar aquilo, e é engano seu. Você verá, continuando, no versículo 10 em diante, diz bem assim: e ao povo Josué tinha dado ordem: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, ou vos dizer, gritai, então gritareis. Perceba, irmãos, que a estratégia de batalha foi um tanto diferente da tecnicamente provável, né? Primeiro, era para ficar calado, não era para fazer estardalhaço, era para ficar ainda calado, e era para fazer o que, gente? Era para rodear. Alguém diz, aí já não é a Bíblia, de que alguns projetos, irmãos, eles têm mais chance de darem certo, sabe quando? Quando a gente aprende a ficar mais calado, irmãos.
quando a gente sai alardeando demais, quando a gente sai dizendo, sabe, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer o outro, nós estamos dando chance, não vou generalizar, mas nós estamos dando chance para que esses projetos sejam um tanto travados. Porque infelizmente, irmão, ninguém aqui é menino a ponto de pensar que todos torcem pelo seu bem. Ninguém aqui é menino a ponto de pensar que está todo mundo torcendo para que tudo dê certo. A gente sabe disso. Então, vamos pegando essas lições, essas estratégias de batalha que Deus deu para Josué, derrubar muralhas, derrubar, sabe, uma cidade muito forte, vencer um obstáculo muito grande. Um dos sinais foi, uma das instruções foram, rodeie, vai, como diria o mineiro, tem mineiro aqui ou não? Vai pelas beiradas. Vai indo pelas beiradas, você entende? Vai indo como quem não quer nada. Alguém vai pensar, esse povo aí não quer nada não. Isso aí está passeando aqui ao redor das muralhas. Isso aí não vai dar em nada. Mas eles estavam debaixo de uma estratégia. Eles estavam debaixo de uma estratégia. Amém, gente? Eles estavam debaixo de uma estratégia. E Josué deu uma segunda instrução: fiquem calados. Pode ser que alguém afronte vocês. Pode ser que alguém menospreze vocês. Pode ser que alguém lá das altas muralhas esteja até escarnecendo, esse povinho aí não vai dar nada, não vai conseguir nada. Fiquem calados. Em outras palavras, não aceitem provocações. Não deixe nada tirar a paz de vocês. Vocês estão debaixo de uma estratégia. Entende isso, irmão? Não deixe, não deixe. Você acha que ali dos muros, assim como o exército e tantos outros lugares, você sabe que de tempo em tempo em uma muralha existe a sentinela. Existe aquela guarita, aquele espaço em que ficam soldados vigiando o cercado, vigiando ali as muralhas. E então, irmão, aí acréscimo meu, eu não tenho dúvida que muitos dali zombavam. E aí, vocês vão ficar nessa até quando? Quantas vezes eles estavam dando uma volta? 6 vezes, 6 dias. Imagine você, irmão, diante de uma batalha, ficar rodeando 6 dias. Imagine você diante de um desafio, não vai, não vai, não vai, pelo contrário, parece que vai e volta, parece que vai e volta, parece que vai e volta, isso ao longo de 6 dias. Na cabeça do inimigo pensou, isso aí não vai dar em nada, fiquem tranquilos pessoal, intervalo, vamos tomar café, sabe lá, isso aí não vai dar em nada, fiquem tranquilos. E na cabeça do povo de Deus, eles estavam mirando o alvo. Era lá, então vamos lá, amém, gente? Nós estamos debaixo de obediência, nós estamos debaixo de obediência, nós estamos debaixo de obediência, e dá-lhe uma volta, e volta para o arraial, e dá uma volta, e volta para a tenda, e dá um, entende-se ou não? Isso por pelo menos 6 dias. Sabe o que eu aprendo com Deus? A verdade é que aqui tem muitas lições da parte de Deus para nós. Primeiro, que às vezes a gente erra por ir com muita sede ao pote. Às vezes a gente erra por precipitar, por querer resultados imediatos, por querer definir a coisa no primeiro dia, entende? Sim ou não? Por querer definir a coisa no primeiro dia. E nisso a gente erra e erra muito, irmão. Tem certos projetos e certas vitórias que a gente vai, com a graça de Deus, é claro, construindo, alcançando, amém, gente? Alcançando em quantos dias, pastor? Não sei, mas a cada dia, se você está debaixo de obediência, você está construindo o resultado, amém, gente? Está construindo o resultado. Um caso clássico seria uma dieta. Você num dia só, talvez vai se frustrar, talvez vai lá para a balança no primeiro dia, aí diz, puxa, não funcionou, olha aí, eu ainda estou no mesmo peso, olha aí, eu ainda estou, sei lá, fora de medida,
Mas no primeiro dia você está sendo exigente demais. Entende? Sim ou não? Você está sendo exigente demais. Continue, 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 continue. E o resultado virá. Amém, gente? E o resultado virá. Então, veja ainda o que diz no verso 11. Josué 6, verso 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Então a dinâmica era essa: vai lá e volta, vai lá e volta. Verso 14: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Para aqui um pouco, irmão. Sabe que a gente aprende muito com Deus? A gente aprende que homens valentes da Bíblia não ficavam até 10 para meio-dia, não, irmão. Eles eram ali homens determinados, eram homens que pulavam cedo. Aqui tem valente assim, tem ou não tem? Tem gente valente assim ou não? Madrugaram, você percebe? Foi na sexta-feira que eu falava a respeito do ajudante do profeta Eliseu. Você estava no culto? E ele também pulava cedo, faz parte. Vai ver se Deus trouxe você aqui. A maior parte aqui é valente, mas se precisava ouvir isso aí, tem que despertar, tem que ir para cima, amém, gente? Arregaçar a manga e ir para cima. Mas continue. Então madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Sabemos que ao 7º dia seriam 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Apenas a título de informação, vamos ver se você está atento. Quantas voltas eles deram, irmão, em Jericó? 13 voltas. Em 6 dias, deram 6 voltas. No 7º dia, deram 7 voltas. Já errei muito, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Então, quantas voltas eles deram, irmão? 13 voltas ao todo. Em 7 dias, 6 primeiros, 6 voltas, e o 7º dia, somente no 7º eles deram 7 voltas, então 13 voltas ao todo. Então, irmão, vamos lá pensando outra vez, que estratégia é essa, irmão, de rodear? Que estratégia é essa de ficar rodeando? Rodeando quantas vezes? 13 vezes. Que estratégia é essa? Eles expostos ao risco, os sentinelas poderiam ali dominar a situação. Que estratégia é essa? Pois eu respondo, foi uma estratégia vinda da onde, gente? Do céu, de Deus para eles. Então tem certas direções que vai ver na nossa mente humana, a gente pensa, mas isso aí vai dar certo? Se você está debaixo de obediência, e se aquela instrução, se aquela estratégia veio do céu, vai dar certo. Amém, gente? Vai dar certo. Deram 13 voltas. E sem ficar fazendo muito alarde. O verso 15, na linguagem de hoje diz, olhe, no 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade, quanto, irmão? Quanto? 7 vezes. Naquele dia somente, diz ali, né? Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Então, em cima disso eu quero tratar um pouco mais hoje. É uma estratégia de batalha, talvez não usual, de ficar rodeando, E aqui eu digo, irmãos, que a verdade é que eles estavam sendo preparados para a batalha. Eles estavam sendo preparados para o combate. E eu quero pegar essa expressão emprestada para dizer que esse rodear pode ser para nós hoje um tempo de preparação. É aquele tempo que você ainda não está preparado para tirar a arma e fazer a coisa, mas você vai se preparar, entende ou não? Você ainda não está preparado, talvez para assumir compromissos financeiros grandes, mas você está em fase de preparação. Amém, gente? O que talvez hoje alguém diz, pastor, meu limite financeiro é X reais. Pois é,
Pastor, se for X mais 10, quebra minha renda. É X reais, é esse aqui que é o meu compromisso financeiro. Pois é, você está sendo preparado, como a Bíblia ensina, seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. É uma preparação. Assim como um estudante, irmãos, que aos poucos aprende hoje matemática, aprende o outro português, e aprende, vai, ele está sendo preparado para um dia se formar nisso ou naquilo. Então, uma lição grande dentro dessa estratégia de batalha é de que esse rodear é um período em que você não está fugindo do combate. Pelo contrário, você está se preparando. Você está se capacitando para que a hora H você tenha mais chances de vitória. Amém, gente? Está se preparando. Esse se preparar pode ser alguém estudando para um concurso. Esse se preparar pode ser alguém, inclusive, se preparando para uma prova, para um desafio. Esse se preparar pode ser alguém economicamente se preparando também para formar família. Quem sabe, eventualmente, guardando recurso para poder comprar um bem que exige um recurso maior. Você está em um período de preparação. Sabe uma frase? Essa frase, a autoria não é minha não, mas essa frase cabe muito para o dia de hoje. Olhe bem, sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Digo de novo, sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então, daqui a pouco, irmão, ninguém saberá o tempo que você gastou rodeando, entende? Estou pegando esse texto emprestado. Ninguém saberá o tempo que você gastou rodeando. Talvez quando as coisas acontecerem, alguém dirá, fulano é de sorte. Já ouviu essa? Já? Ah, mas eu queria ter a sorte do fulano. Entende? Eu queria, você viu? Ele agora é doutor. Você viu? Ele agora comprou uma casa. Ah, rapaz, o carro dele parece uma aeronave, cheio de botão. A pessoa só está vendo o resultado, mas não sabe. Entende o que eu estou falando? Ela não sabe que aquilo você levou um certo tempo para construir. E eu digo de novo, nesse tempo que você leva para construir, qual foi a direção de Josué? Você entende ou não? Sim ou não? Com respeito, diga para o vizinho só assim, ele vai entender só assim. Ó. Só assim. Só assim. Ele já vai entender o recado. E vai ver aí, irmão, que a gente erra muito. Alguém disse que o peixe morre por onde, irmão? Pois é, vai ver aí que a gente erra. De ficar, sabe, garganteando, lagarte, sei lá, isso aí. De ficar, sabe, contando demais, contando vantagem. Puxa vida, é aí que a gente estraga. A gente estava num período, não era de ataque ainda, nós estávamos em um período de rodear, de construir, de preparar. Entende sim ou não? Nós estamos em um mês também de Copa do Mundo. Daqui 10 dias, pouco mais, começa a Copa do Mundo. Você já deve ter visto, mesmo quem não domina muito futebol, de que o time tem lá suas estratégias, e joga a bola para cá, e joga a bola para lá, não é? E tem time que faz isso com muita perfeição, e joga para cá, e joga para lá, e está fazendo o time oponente se cansar, e corre para lá, e corre para cá, e joga para cá, e joga para lá. Quando o oponente pensa, ele vai ficar ciscando, é a hora que ele joga a bola lá dentro e faz gol. Entende-se ou não? Ele está armando o que, gente? Uma estratégia. Quem entende isso, diga, estou entendendo. Então, irmão, a nossa paciência seria se rodear. A nossa paciência seria se rodear, se preparar. E digo de novo aquela frase, para você guardar ou anotar. Sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Alguém vai achar que você teve sorte. Alguém talvez vai ver tua casa e vai falar, uau, com uma pitada de inveja. Né?
Uau, você mora aqui? Vai ver a casa de fato lá, 5 suítes, exagerei, né? Só de suíte 5. Aí alguém olha isso e fala, uau, isso aqui tudo é seu? Mas não sabe, entende, irmão? Não sabe o processo, irmão. Todo mundo na vida que hoje é um vencedor, irmão, passou por um processo. Passou ou não passou? Passou por um processo. Muitos pagaram o preço. É isso aqui que estamos falando. Aí continuando, verso 16, você já entendeu a ênfase da mensagem. Verso 16, que mais? E sucedeu que tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, o que ele diz? Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Agora pode, entende, irmão? Agora pode, gente. Agora pode gritar, agora pode falar, agora pode, vamos para cima agora. Agora vocês estão prontos. Agora a estratégia está finalizada, está executada, agora vamos para cima. Você entende isso, irmão? Mas qual é a lição? Sendo muito direto, é de que a gente não tem paciência para aguentar esse período do rodear, irmão, esse período de fechar a boca, não tem paciência, e pela falta de paciência, tem gente estragando a estratégia, irmão, tem gente estragando a estratégia. Você lembra de José do Egito? Vamos nele, que é um exemplo maior sobre o assunto. José do Egito talvez tinha lá uma estratégia incrível, de fato, ele nasceu para ser um menino grande na vida, vencedor, mas qual foi o problema dele, gente? Ele não aguentou ficar no período do rodear de boca calada, começou então a gargantear, dizer para os próprios irmãos, você é grande, sabia? Você é maior que vocês tudo, dizendo isso para os irmãos. Você é maior que vocês tudo. Gente, eu tive um sonho essa noite. Ah é, José, qual foi? Eu tive um sonho que a gente representava ramalhetes. Sabe, todos nós parecíamos assim um ramalhete de trigo. Modéstia à parte, o meu trigo era o maior. José, você estragou, José. Você entende, irmão? Você estragou, José. Irmão, você sabe, quando Deus coloca no teu coração uma resposta de grandeza, sabe ou não sabe? Você sabe, irmão, quando é Deus tratando com você, sabe ou não sabe? Você tem uma confiança no coração de que a coisa vai, tem ou não tem? Pois é, essa confiança, tenha cuidado de não ficar batendo as línguas, porque essa confiança pode ter vindo de Deus mesmo, como foi para José. Deus fez, a Bíblia diz, Deus era com José, isso aqui é incrível, irmão. Aí jogaram ele no poço, aí venderam, aí jogaram ele na cadeia, você conhece a história? Aí a Bíblia diz, mas Deus era com José, Deus era com José. Então quem sabe, para a gente ser bem direto à lição, o erro de alguém seja isso aqui mesmo, entende ou não? Não está sabendo usar a estratégia. Deus falou com você, amém por isso, mas saiba que existe o período que ainda é para ficar mais calado, vai rodeando, talvez até algum concurso que você anda se preparando, conta para todo mundo não, vai ver, conta para o cônjuge, que é alguém ali que está do teu lado, entende? Vai ver, conta para os seus filhos, para eles respeitarem o teu momento de estudo, entende? Não sai contando para geral não, entende? Estamos falando? Fala não, e aí depois fica até uma pressão sobre os teus ombros, daqui a pouco alguém pergunta, e aí, passou? Mas de novo não passou? Mas você já tentou 3 vezes? Se eu fosse você eu desistia. Caramba! Puxa, que apoio que você está dando. Então, irmão, boca fechada. Esse verso 16, na linguagem de hoje, veja pela tela. Olha o 16. Eu devo terminar aqui, tudo bem? Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas ou trombetas, Josué disse ao povo, gritem
agora o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Amém, gente? Agora pode. Ah, pastor, agora pode? Pode. Aí você pode tornar isso público contando um testemunho. Amém? Aí você pode tornando público fazendo um culto de ação de graças. Aí você pode tornar público inaugurando a área gourmet, fazendo lá uns quitutes saborosos e convidando o pastor, se não faz pecado. Entendeu? Não? Aí você está tornando a coisa pública, mas já aconteceu. Amém, gente? Você entende essa lição? Irmãos, poderia ler mais, mas é o que basta. Fecha a Bíblia ali adiante. Pastor, para eu poder ter a lição assim bem clara na mente, Josué foi para a batalha debaixo de uma estratégia. Humanamente falando, uma estratégia um tanto louca. Porque a estratégia não era espernear, a estratégia não era... Não, a estratégia era o que, irmão? Ficar de boca calada e rodear. Entende ou não? O rodear, entenda, como um período em que você está, sabe, buscando um objetivo. O rodear, entenda isso. Está rodeando. Você está ali, cada vez aproximando do alvo, e aproximando do alvo, e aproximando do alvo, e na hora certa você avança e conta a graça alcançada. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. Deus te abençoe, viu? Não sei de qual direção você vai acompanhando, mas guarda essa lição, que Deus deu uma estratégia para Josué de vitória. Deus deu uma direção para Josué. Imagine, irmão, Josué convencendo todo aquele exército que ele tinha, dizendo, gente, ó, a gente vai dar voltas, viu? Nós vamos dar voltas hoje. Amanhã vamos dar volta de novo, viu? Depois, de novo. Já eram 6 voltas. Aí no 7º dia nós vamos dar 7. Irmão, convencer todo um exército de que essa era uma estratégia de batalha, não foi coisa fácil. Mas eles obedeceram, a Bíblia diz que eles obedeceram, e no momento certo, eles então deram brado de vitória, e diz a Bíblia que eles venceram Jericó. Guarda essa lição no teu coração. Talvez o erro de alguém, eu repito, seja falar demais. O Senhor nos deu 2 ouvidos e nos deu uma boca. Provavelmente também lição para a gente ouvir mais e falar menos. Palavra de Deus para nós, que o Senhor te abençoe. Se porventura alguém do outro lado diz, pastor, se eu estivesse no templo agora, eu ofertaria, dizimaria, cumpriria meus votos. Se é a sua vontade à distância, vai aparecer aí na tela como você faz isso, tudo bem? Ali está o Pix, não é? E a modalidade do Pix é o QR Code, exatamente o QR Code que está aqui. Se é a sua vontade, você aponta, lá abre seu aplicativo, na hora da escolha do Pix, você escolha QR Code, que é exatamente esse que está aqui, tudo bem? Printa a tela, que aí você vai poder fazer isso com mais calma, tudo bem? Vamos despedir do amigo em casa, aplaudir a Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amigo, Deus é tão poderoso que eu falo aqui a pessoas que eu não conheço de perto. Eu falo a pessoas aqui que não são de Blumenau. Falo a pessoas que sequer são de Santa Catarina, quem sabe de uma outra direção totalmente diferente. E quem sabe nem são membros de uma igreja. Então, perceba que mesmo com essas limitações de distância, restrições e outras mais, eu creio que aí do outro lado a mensagem te alcançou, eu creio que aí do outro lado o evangelho, a palavra sagrada te alcançou, e eu agora completo vibrando. Senhor, obrigado por falar conosco, obrigado, Senhor, por abrir a tua palavra aos nossos corações. Se você puder, me dê retorno sobre o quanto a mensagem de hoje lhe tocou, tá bom? Nosso zap pastoral aparece aí na sua tela. Você pode tanto escanear o QR Code, como também anotar o nosso telefone. Por ali, inclusive, se for a sua vontade, você recebe informativos da nossa igreja de Blumenau. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Amado Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela lição do Senhor, obrigado por falar conosco. A tua palavra ensina claramente, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a sua alma. Queremos aprender mesmo com o Senhor, Pai, queremos aprender mesmo com o Senhor e que a tua voz seja ouvida claramente como foi hoje. Pai, muito obrigado, muito obrigado.
e amém. Amém. Amigo, o que dizer, né? Que o Senhor te abençoe. Se porventura você ainda não achou lá as minhas plataformas nas redes sociais, quero inclusive aproveitar esses minutos que me restam para convidá-lo. Seja no Insta, no Face ou no próprio YouTube ou até no Twitter, basta você procurar por PR Sodré em qualquer direção. Eu preferi deixar igual em todas elas. PR Sodré você procura e me encontra, inclusive no Facebook também, tá bom? Vamos diminuindo essa distância e fazendo desses nossos encontros, os encontros, muito abençoados. Fica na paz. Tchau, tchau. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.